Fala turma, eu vou contar para vocês nesse vídeo uma história do dia que eu vendi um contrato de R$ 12.000 para uma pessoa que falou que não queria comprar. E essa pessoa comprou, ficou feliz e ela continuou cliente da nossa empresa por muitos anos. E bom, você fala e pensa, mas é errado vender para quem não quer comprar, isso é manipular. Velho, cara, pensa uma coisa. Ninguém sai de casa querendo comprar coisas no dia a dia. Então, seu papel como vendedor é muitas vezes fazer o cliente entender que tem uma dor e perceber essa dor para você mostrar como que, depois dele perceber que ele tem uma dor que às vezes ele nem sabia, você pode ajudá-lo a resolver essa dor e transformar a vida dessa pessoa uma vida melhor. E como é que começa essa história? Eu era vendedor, eu estava no meu terceiro mês de vendas e o meu segundo mês eu havia tido um resultado bom. E aí no terceiro mês eu me achei o bam de vendas e parei de seguir o processo de vendas. Aí eu quis fazer da minha cabeça, eu achei que eu era bom demais, resultado, eu zerei. Mandei muito mal. Eu fiquei muito chateado comigo mesmo no terceiro mês. Mas meu gerente falou para mim o seguinte, cara, nesses momentos que a gente não bate meta, é o momento da gente erguer a cabeça e não culpar terceiros, culpar outras coisas. Volta pro jogo, cabeça erguida, segue o processo que você aprendeu que vai dar certo. Aí eu falei, cara, beleza. Só que havia acabado de entrar mais 5 vendedores no time. Então as oportunidades para o vendedor estavam assim, muito mais baixa. E tava todos os vendedores reclamando de lead, que não tem lead, falta oportunidade, falta oportunidade. Aí eu falei, cara, todo mundo nisso, né? Era um time de 15 a 20 pessoas, não lembro o número exato agora. Aí eu falei, cara, eu não vou entrar nessa pira, eu já zerei no mês passado. Esse mês não tem como, eu vou bater meta de qualquer jeito. Aí o que eu fiz? A maioria das pessoas, os vendedores do time, eles vendiam para quem havia levantado a mão. O que é levantado a mão, né? As pessoas iam lá no site e falavam, quero entender sobre o produto, quero conhecer, quero falar com o consultor de vendas. Todo mundo vendia só para esse povo. Só que tinha uma lista de pessoas lá, de leads, que eram pessoas que tinham baixado um e-book, que tinham visto um webinar nosso, que tinham entrado no nosso site há muito tempo atrás, que tinha ido num evento que a gente participou há 2, 3 anos. Que eu falei, cara, todo mundo aí, eu tenho nome, e-mail e telefone. Eu vou sair ligando para esse povo tudo. Eu comecei a ligar para esse povo, pá. Até que um cara atendeu. Ele tinha baixado um guia do marketing de conteúdo. A nossa empresa ela vendia serviços de marketing de conteúdo e esse cara tinha baixado o guia do blog corporativo e marketing de conteúdo. Aí eu falei, aí ele foi atender, alô? Aí eu falei, opa, tudo bom? Rafinha aqui, eu vi que você baixou o nosso guia de marketing de conteúdo, né, fulano? Ele baixei e tal. Queria entender o que te levou a baixar isso. Aí ele falou, cara, só por curiosidade mesmo, tô apenas estudando, agora não tô interessado em nenhuma solução não, quero só aprender. Ou seja, ele já tava querendo me colocar de escanteio. Aí eu falei, cara, deixa eu te falar, você está estudando o que exatamente, né? Eu poderia simplesmente falar, não, beleza, sei que você não está normalmente compra e desligado. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Mas, gente, eu tinha estudado o processo de vendas. Existe técnica para lidar com isso, que era uma técnica que o meu gerente tinha me ensinado. Que é o quê? Quando você recebe uma objeção, você não sai respondendo ou simplesmente aceita aquela objeção como uma condição. Que aquilo é a verdade. Você explora, você investiga, e foi o que eu fiz. Eu falei, cara, me conta mais, por que você está estudando isso? O que você está buscando em marketing de conteúdo? Aí ele foi e me falou, cara, a gente está montando um site novo, esse site nosso ele está com tráfego muito baixo, tem poucos visitantes, e eu estou procurando meios de formas de aumentar essa visibilidade. Aí eu falei, entendi. E o que você já fez para você aumentar a visibilidade? Ele falou, ele já tinha feito anúncio, mas ele não queria estratégia de anúncio pago, porque ele não acreditava, por X, Y, Z. Aí eu perguntei para ele, tá, e por que você se interessou pro marketing de conteúdo? Ele falou que tinha estudado uma coisa aqui, outra coisa ali, mas que não entendia direito. Aí eu peguei essa chavinha e ele falou o seguinte, que não entendia direito. E ele, por sinal, ele tinha baixado esse guia, mas ele não tinha lido o guia completo. E como eu era um especialista na solução, afinal eu vendia marketing de conteúdo, eu dominava muito bem o assunto. Aí eu falei, eu vou mudar o nome dele aqui, para enfim, né, confidencialidade, não é legal ficar compartilhando o nome das pessoas. Falei, João,
Vamos marcar um papo amanhã, porque eu entendo tudo que está naquele guia. Eu vou entender sua empresa, o que vocês estão, como é que está o cenário, e eu vou te falar, cara, exatamente o que você precisa fazer de acordo com o momento que você está. Aí ele falou, não, cara, mas eu não quero criar essa expectativa com você, porque depois eu não vou comprar nada. Eu falei, cara, meu papel, antes de querer vender, é ajudar. Porque eu sei que na hora que for o momento de você precisar da minha solução, por eu ter te ajudado, você vai considerar comprar de mim, porque eu ganhei sua confiança. Então não se preocupe com isso, não estou esperando vender para você, eu quero conseguir te ajudar. Se eu conseguir te ajudar, meu papel está cumprido nesse momento. Pode ser? Aí ele falou, não, fechado então. Fomos, agendamos uma conversa para o dia seguinte. Aí chegou nessa conversa, que era uma reunião por videoconferência pelo Google Meet, aí eu tive um tempo, né, porque no telefone, gente, não dá para você fazer isso. Na videoconferência é o momento que você está ali, a pessoa parou o tempo dela. Aí eu comecei a fazer o quê? Fazer várias perguntas para entender profundamente o negócio dela, em termos de visibilidade, geração de lead, geração de negócio, porque a nossa solução de marketing de conteúdo era justamente para ajudar o cara a vender mais, gerando mais visibilidade, gerando mais lead para depois ele vender mais. E aí ele foi me falando todos os desafios. Aí eu entrei no site dele, vi vários erros no site dele. Eu vi várias coisas que eles poderiam melhorar de forma assim rápida, imediata, que eles já teriam resultado. Aí beleza, depois de escutar ele bastante, entender, fazer um diagnóstico profundo, eu falei, cara, entendi aí seus desafios, você quer gerar mais habilidade, lead, vou te falar o que você pode fazer e aqui, independente se é comigo ou não. Deixei isso bem claro. E eu fui falando, ó, cara, a primeira coisa que tem que fazer é Y, X, depois é pá, depois é isso, e dei pra ele um passo a passo do que ele tinha que fazer. Cara, no fim, esse cara ficou assim, puta que pariu, bicho. É isso, era isso que eu precisava. Ele ficou maravilhado. Sabe aquele sentimento de uou, era isso? Aí eu falei, cara, é isso, é só pôr agora em execução. Aí que ele falou, Rafinha, cara, você topa me apresentar uma proposta pra você me ajudar a como fazer isso? Por quê? Ele poderia fazer sozinho? Poderia. Só que como eu mostrei pra ele o que fazer e tinha coisas ali que ele não dominava 100%, e ele viu que se ele fizesse, porque eu mostrei pra ele por A mais B, que se ele fizesse ele ia ter um resultado maior em termos de visibilidade, geração de lead e consequentemente vendas, ele falou, cara, me mostra uma proposta, agora eu tô curioso, talvez realmente eu não tinha percebido isso, mas pode fazer sentido. E por coincidência, né, eu tô falando que esse mês estava com muita pouca oportunidade, até pra mim eu falei, olha, cara, a gente estava se aproximando do final do mês. Aí ele estava com uma agenda apertadíssima, porque no último dia do mês ia ter a festa da empresa dele. E ele foi, chegou e falou o seguinte, aí ele queria deixar pro mês seguinte. Aí eu falei, olha, cara, eu vou jogar transparente com você, João. A gente pode deixar pro mês seguinte? Pode, eu não quero te pressionar. Só que se você estiver interessado, cara, até no último dia do mês é o dia que eu tenho mais margem para negociação. Porque normalmente a gente está apertado para bater meta. Nesse mês especificamente entrou vários novos vendedores. Às vezes a gente abre condições especiais. Então eu tenho uma dica, cara. Vamos fazer uma conversa. Em vez de. Eu sei que tá apertado, vai ser. Mas a gente conversa de manhã. Era uma sexta-feira, a gente conversa 10 horas da manhã. Eu te apresento uma proposta. Porque se você me falar que gostou da proposta, cara, esse vai ser o melhor dia pra gente negociar e você ter uma condição muito vantajosa. Mas fica com você. Se quiser deixar pro mês que vem também, você pode deixar. Aí ele falou, ah, cara, não. Se tiver uma condição muito vantajosa, vamos conversar assim. A gente marcou sexta-feira, 10 da manhã. E beleza. Gente, chegou na sexta-feira, eu juro pra vocês, se esse cliente não entrasse, eu não batia a meta. Obviamente, eu não iria forçar uma venda só para bater meta, mas eu precisava de dar o meu melhor nesse dia. O que eu fiz? Acordei, eu costumo acordar umas 8 da manhã, nesse dia eu acordei 6 da manhã. Já botei um som torando no fone de ouvido, já ativei meu modo, que eu chamo modo de herói, que é, me começa a imaginar como Rock Lee, um personagem que eu admiro, e fui para a empresa mais cedo para já entrar o quê? Entrar no clima, entrar na energia. Fui, fiz a apresentação da solução, como que ela ia resolver o problema, tintim por tintim, e a solução custava por volta de uns R$ 1.200 por mês, e era um contrato de 12 meses. E aí, ele foi, apresentei a solução para ele, e ele falou assim, puxa, cara, gostei demais, mas está fora do meu orçamento um pouco, e começou a fazer aquele jogo duro. Eu fui e falei, cara, você lembra que eu te falei que hoje era o dia que eu poderia ter maior margem?
Se eu conseguisse uma melhor condição, você acha que tem condição de se assinar hoje? Porque, como eu te falei, cara, hoje é o último dia do mês e a gente tá apertado para bater meta. E foi aberto com ele, cara. A maioria dos vendedores, como entrou muitos novos vendedores, a gente tá apertado. É a condição mesmo que eu te falei. Você acha que você conseguiria? Ele falou, ah, cara, talvez tenha a festa da minha empresa, eu não vou conseguir assinar. Eu falei, João, eu vou ser bem aberto, cara. Eu posso tentar conseguir com o meu diretor, eu vou conseguir com o meu gerente, o diretor, a melhor condição. Mas seria para assinatura hoje. Então, assim, se eu for lá e tentar buscar isso, teria que ser para uma assinatura hoje. Aí ele foi e confirmou, falou, não, beleza então. E aí eu fui até chamei meu gerente para fazer essa negociação. Por quê? Eu tava tão ansioso, porque você chega num nível de ansiedade, tem hora que é melhor você passar essa passagem, esse momento final pro gestor. Aí meu gestor entrou em cena, e ele sempre usava a clássica. E aí, fulano, Rafinha tá te dando trabalho? Aí o cara falou, não, Rafinha apresentou muito bem, gostei e tal. Aí ele foi, fechou as portas uma por uma, se ele estava interessado, se ele queria agora. E foi e disse então, cara, beleza, é pra assinar hoje e tal. Olha, como você, por tudo isso e tudo mais, eu vou conseguir pra você de R$ 1.200 por R$ 1.000. Era, na verdade, 999. Ou seja, gente, R$ 200 de desconto, a gente tá falando de um desconto, acho que é na casa de uns 15%, agora fazendo um pouco mais de 15%, né? Fazendo aqui de cabeça. É um desconto bem expressivo, de 15 a 20, no valor do contrato inteiro. Aí ele falou, cara, beleza, eu te dei meu compromisso de assinar hoje, dar a resposta hoje, né? Me dá 15 minutinhos que eu vou pensar. Aí ele falou, cara, beleza, te dou os 15 minutos, né? Deixamos combinado que se você aceitar é para assinar hoje. Não porque eu te dei o desconto, você tem que ter a obrigação de assinar, você pode simplesmente recusar, mas se você recusar, saiba que essa condição específica ela não vai estar disponível a partir de amanhã, a partir do mês que vem. Você pode até comprar nos 1.200. Aí ele deixou isso bem alinhado, o cara foi, pegou os 15 minutinhos, ligou e falou, cara, negócio fechado. Aí você pensa, acabou, nova vitória. Nada disso, cara. Porque aí tem contrato e tal. O contrato foi ficar pronto umas 5 horas da tarde. Aí o time jurídico dele foi e revisou. O jurídico foi e soltou o contrato dele, gente, 6h30, 7 horas. Aí, por volta desse horário, e foi, deu aval, ok, contrato ok pra assinar. Só que, gente, pra mim só valia se o contrato tivesse assinado. Daí eu ligando pra ele 9 horas da noite, porque eu tava tentando ligar pra ele, não atendia. Cara, eu só preciso só assinar. Vou jogar, falei com ele, ô João, sei que é tarde, sei que você tá na sua festa, sua empresa aí, mas a gente tinha feito um combinado, cara. Eu vou jogar assim, 1.000 aberto com você, a gente teve uma conexão super forte. Eu só preciso da sua assinatura, cara, pra bater essa última meta aqui. E eu não quero que você faça isso por mim. Eu quero que você tá comprando porque você decidiu que vale a pena pra você. Mas se você fizer isso, você vai estar me ajudando demais aqui, porque a sua assinatura faz diferença pra mim. Isso, gente, fazer isso é muito delicado, tá? Tomem cuidado. Eu não tô falando que você tem que fazer isso, porque senão às vezes você pode colocar numa posição de que você quer que a pessoa compre por você e não por ela. Então, eu não indico você fazer isso sem uma maestria de como fazer isso. Mas se você tiver uma conexão, um rapport muito forte com o cliente, isso muitas vezes pode dar certo para a pessoa ter empatia com você. E foi o que aconteceu. Ele falou, cara, beleza, confiei demais em você, Rafinha. Tudo que você me mostrou, ele abriu o celular lá e dele assinou e eu bati meta. E nesse mês, gente, dos 15 a 20 vendedores, só 2 bateram meta. E eu fui um deles, porque tinha pouca oportunidade. Se não fosse eu ligando para esses clientes que não necessariamente tinham interesse de compra, eu não tinha vendido e batido meta. Foram 2 clientes com esse cenário. E eu costumava vender cerca, para bater meta, eu tinha que vender mais ou menos uns 5 contratos. E se não fosse esses 2, eu não tinha batido meta. Então o recado que eu quero te passar é, as pessoas elas não saem de casa querendo comprar algo. Então as pessoas acham outbound morreu, cold call morreu, ligar para alguém relativamente frio morreu. Isso não é verdade. O que você tem que ser capaz como vendedor de fazer e você vai se diferenciar dos outros é saber provocar e encontrar uma dor que muitas vezes nem o cliente sabe que existe. E quando você encontra essa dor, você é capaz de conectar como que você pode resolver essa dor para ele e aquilo vai ser bom para ele. Se vocês forem capazes de fazer isso, vocês vão vender assim rios de dinheiro, vocês não vão ficar dependente daquele famoso cara que vender para quem já queria comprar. O vendedor médio, ele vende para quem já queria comprar. Não seja apenas esse tipo de vendedor.
Se você gostou dessa história e quer se tornar um vendedor que bate meta todo mês com consistência, está no topo de ranking de vendas, tem um convite para vocês. Vai aqui no link desse vídeo, acesse esse link, que lá eu te faço um convite e um bônus exclusivo para você acessar a nossa escola para os melhores profissionais de vendas do Brasil. Beleza? Até a próxima história e comenta aqui o que você achou para eu saber se você gostou desse tipo de formato de conteúdo.